Olá, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a essa live. E, bom, tem gente entrando aqui. Bem-vindos, vão entrando. Bom, eu sou Carlos Rabelo, aqui trabalho com as ferramentas da inteligência. E, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Ítalo Marcilli pela indicação. Recebi uma enxurrada de pessoas nessa conta no Instagram, depois da indicação dele, e recebi centenas de perguntas e inclusive foi muito interessante porque fui categorizando as perguntas e agrupando para procurar também responder o máximo de perguntas possíveis no final desse vídeo, né? Inicialmente eu queria explicar para vocês um pouco melhor e mais diretamente em que consiste o meu trabalho e contar um pouco da minha história e depois, né, atender e responder o máximo de perguntas que eu puder. Das que já me foram feitas e das que vocês forem propondo. Bom, então, inicialmente, né, o que são as ferramentas da inteligência, né? O que é o método Forrester, né? As ferramentas da inteligência, na verdade, o programa criado por Forrester se chama Programa de Enriquecimento Instrumental, né? E é um método que ajuda pessoas comuns a se tornarem mais inteligentes, desenvolvendo certas habilidades cognitivas. Habilidades cognitivas é um termo que eu desenvolvi. O termo usado por Forrester é funções cognitivas. Ao chamá-las de habilidades cognitivas, está querendo traduzi-la para um termo que fosse mais compreensível e de mais facilmente entendível, né, por qualquer pessoa. Bom, então basicamente o que acontece? O que consistem essas habilidades? Né? Uma pessoa me perguntou assim, eu nunca ouvi falar dessas habilidades cognitivas, quer dizer que eu sou burro? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, porque provavelmente, né, você é uma pessoa funcional, uma pessoa que tem uma certa eficácia na sua ação no mundo, você provavelmente pratica diversas dessas habilidades cognitivas e tem sucesso, né? E na medida que você não as pratica ou não as pratica bem o suficiente, né, você tem mais dificuldade com certas coisas. A ideia aqui é, primeiro, você aprender a identificar essas habilidades, né? E saber quais você está usando, quando você as está usando e colocar para vocês um horizonte de perspectivas e possibilidades de como vocês podem se aprimorar, né, ao aprender a identificar essas habilidades e como vocês podem trabalhar para se tornarem mais hábeis em cada uma delas. Bom, então, basicamente, é, é isso que o método faz e é interessante porque ele tem esse programa, mas ao mesmo tempo ele tem um método de aprendizagem, que ele chama de experiência de aprendizagem mediada, né? Eu vou falar dele mais tarde. Mas antes de entrar propriamente no método, eu queria dar um pouco de contexto histórico para vocês, né? Falar um pouco quem foi Forrester e também contar um pouco da minha história, né? Como é que eu descobri esse método e de que maneira eu o estudei, como eu o utilizei, né, para maximizar as minhas próprias capacidades e relatar um pouco, né, dar o testemunho assim de como ele foi útil e efetivo para mim e em que consiste o trabalho que eu faço hoje. Então, o Forsten, ele é judeu, ele nasceu na Romênia, né, na cidade de Botswana, e nasceu em 1921. Então, né, pode se situar aí, foi 4 anos depois da Primeira Guerra Mundial. E o Forsten, ele é uma pessoa, ele nasce com uma inteligência excepcional, né? Ele aprende a ler sozinho e aos 5 anos de idade, o pai de um menino judeu da comunidade dele pede que ele, Forstein, o ajude a alfabetizar o filho. Então, você imagina uma criança de 5 anos de idade, né, recebendo esse tipo de ajuda, né, sendo requisitada a esse tipo de ajuda. E isso quase que é um sinal do destino que ele tinha pela frente, né? E o Forsten dedicou a vida dele inteira ao trabalho de compreender, aprofundar a compreensão da aprendizagem, né? E existe um costume na comunidade judaica de auxiliar, né, as pessoas próximas, né, muito grande. Inclusive ele fala que isso é uma das bases do próprio método de mediação que ele desenvolveu.
E o Forsten teve uma carreira dentro da psicopedagogia muito grande. Ele chegou a estudar com Piaget na Universidade de Sorbonne, né? Ele se doutorou sobre a orientação de Piaget. Embora ele tenha desenvolvido uma teoria e um trabalho que é bastante diferente daquele do Piaget, né? Alguns chamam de um construtivismo mediado. Depois esse termo vai fazer sentido. De qualquer maneira, a parte mais interessante da história dele, e que mais interessa a gente, é 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e é fundado o Estado de Israel, né? Onde está o Estado de Israel até hoje, by the way. E o Forsten, ele é requisitado para trabalhar no Estado de Israel, para o governo de Israel, né, ajudando a acolher os imigrantes que estavam chegando em grandes levas, né, para se assentar ali. E eles estavam recebendo crianças sobreviventes do Holocausto, então que tinham passado por experiências traumáticas, e estavam recebendo também imigrantes judeus de outras regiões do mundo, né? E dentre essas populações, a que estavam assim em um estado mais sensível eram os imigrantes judeus que estavam vindo do norte da África e do Oriente Médio, né? Porque tinham grupos judeus, né? Eu inclusive só descobri isso depois de estudar o método Forster, grupos judeus que viviam num estado nômade, eles não tinham sequer um alfabeto. É? Então, o que acontece? A primeira coisa que Forster fez quando começou a trabalhar com esses imigrantes foi aplicar os testes de QI nessas pessoas. E muitas delas pontuaram baixíssimos testes de QI, pontuaram uma pontuação abaixo de 85, né? E eu não sei se todo mundo sabe, mas se uma pessoa pontua abaixo de 85 no teste QI, isso quer dizer que aquela pessoa ela não tem uma, como é que eu posso dizer? Ela não está capacitada a trabalhar, né, a desempenhar um trabalho de maneira útil e produtiva, né? Um dos indícios disso, por exemplo, é que no exército americano, né, eles aplicam o teste QI no exército americano. E se uma pessoa pontua abaixo de 85, essa pessoa não é aceita no exército americano, porque eles entendem que uma pessoa com um nível tão baixo que não vai conseguir trabalhar e ser útil. E eram muitas pessoas, então isso era um problema muito grande, porque assim, as teorias da inteligência vigentes na época, e de certa forma elas estão vigentes até agora, né? Muita gente ainda pensa dessa maneira, né? De que não é possível você modificar a inteligência de uma pessoa, né? Então, se a pessoa ela tem uma pontuação baixa no teste QI, então essa pessoa está fadada a manter aqueles níveis de QI, né? Então, o que acontece? Aquelas pessoas estavam predestinadas a ficarem todas marginalizadas naquele novo estado, né? naquele novo país que estava se formando. E isso ia ser uma coisa muito trágica, né? Eles tinham poucas pessoas, né? Eles não podiam se dar o luxo de desperdiçar nenhuma pessoa. Então, o que Forster começou a fazer? Mas ele tinha uma experiência muito grande de aprendizagem, de trabalhar com pessoas. E ele tinha a crença pessoal de que a inteligência era modificável, de que as pessoas podiam aumentar a sua capacidade cognitiva. Então, ele começou a desenvolver um trabalho com essas populações. E enquanto ele desenvolvia esse trabalho com essas populações, ele foi desenvolvendo o método que hoje a gente chama de programa de enriquecimento instrumental. E ao final disso ele conseguiu promover, né, a inserção de todas essas pessoas, né, como indivíduos funcionais na sociedade. Foi uma coisa muito impressionante, sem precedentes que ele fez. E em 1978, se não me engano, ele lançou o programa de enriquecimento instrumental, né, que seria basicamente a formulação desses instrumentos e desse método, né, que ele utilizou, né, e que ele estava desenvolvendo quando trabalhava com essas pessoas. Então, esse é basicamente o método que eu trabalho, né? É óbvio, né, que eu utilizo muitas outras referências, né, no meu trabalho, né, outras abordagens de psicologia e outras técnicas, mas a teoria da experiência de aprendizagem mediada e a teoria das funções cognitivas, quer dizer, o quadro de quais são as habilidades cognitivas, elas são, assim, referências permanentes, assim, elas são, eu tô sempre usando elas, porque elas me permitem identificar que comportamento cognitivo o sujeito está praticando, né? Seja no ato de aprender, seja no ato de resolver um problema. E bom, eu conheci o método. Eu recebi muitas perguntas, né, sobre se eu era aluno do Olavo de Carvalho, e a resposta é sim, eu sou aluno do Olavo de Carvalho. Eu conheci o trabalho do Olavo em 2000 e acho que foi em 2007, se não me engano.
E eu ouvi falar do Forster pela primeira vez através do Olavo de Carvalho no programa Throughout Speak. E quando ele falou do Forster e desse tipo de resultado que ele conseguia promover, né, porque eu não falei ainda, mas o Forster posteriormente aplicou o programa de enriquecimento instrumental em... Sim, vou abrir para perguntas daqui a pouquinho. O Forster aplicou o programa de enriquecimento instrumental em pessoas com síndrome de Down, autismo, e ele teve resultados muito impressionantes. Inclusive, o neto dele nasceu com síndrome de Down, né? E ele aplicou o método nele e teve resultados muito impressionantes. E eu depois pretendo compartilhar no meu perfil do Instagram. Tem até um vídeo produzido pelo Instituto Forster em que eles mostram alguns casos de aplicação do método. E eles mostram ali um casal de pessoas com síndrome de Down e que tem uma vida normal, eles têm um desenvolvimento cognitivo normal, né? E tem uma vida autônoma, né? Eles não precisam, por exemplo, de ninguém cuidando deles, né? Ou assistindo-os, né? E são duas pessoas com síndrome de Down que são casadas, né? E inclusive o rapaz, ele escreve poesias em hebraico. E muitas histórias impressionantes, né? Tem um caso de um outro menino, isso eu li na literatura do Forster, um menino que ele chama de M, ele não nomeia, então chamar de Marcelo, né? Então esse menino, Marcelo, chegou no Instituto Forster, a mãe dele havia se suicidado, o pai tinha esquizofrenia e o menino tinha um desenvolvimento extremamente atrasado, né? Ele tinha um domínio o vocabulário dele consistia em 50 palavras e assim ele era inábil, incapaz de exercer qualquer função produtiva. E depois de 3 anos no instituto, esse menino ele estava falando 3 idiomas, né? Ele já estava com 18 anos, né? Então, e ele estava trabalhando ele limpava a piscina num clube, ele tinha um trabalho simples assim. Mas, veja, é um rapaz de 18 anos e que tinha a perspectiva de, né, não conseguir nada, né? E ele teve um desenvolvimento impressionante. Então, tem outros casos, né? Poderia ficar aqui citando vários. Casos de pessoas que, por exemplo, sofreram um soldado chamado Aaron Karov, sofreu uma explosão na guerra, ele é um soldado israelense. Ele perdeu parte do cérebro, inclusive a parte relacionada à linguagem. E depois de trabalhar no Centro Forster, né, com a mediação da aprendizagem, ele voltou a falar, né? E esse sujeito é entrevistado, né? E tem imagens dele, né? Ele antes da explosão, ele depois, e como ele conseguiu remediar aqueles problemas. Então, é muito impressionante, porque quando você vê assim o método sendo tão efetivo com pessoas que sofreram perdas neurológicas, né, devido a explosões, ou AVCs, ou pessoas que nasceram com problema genético, e esse método foi capaz de restaurar a cognição deles e avançar, né, porque os relatos dessas pessoas é de que, olha, eu sinto que agora eu sou mais capaz do que eu era antes, né? Então você fica assim, nossa, o que eu posso fazer? Eu não tenho nenhum desses problemas, né? Então, em que ponto que eu posso chegar, né? É possível ir muito longe. E era exatamente o tipo de coisa que eu estava procurando, né? Eu nunca me considerei uma pessoa burra, mas também não me considerava nenhum cara genial. Eu sabia que me sentia uma pessoa normal, mediana. E eu estava buscando meios de ampliar minha capacidade cognitiva, porque, né, quem aí viu os meus stories, né, eu coloquei ali algumas questões, como por exemplo, você lê um livro e você entende pouco, né, ou então depois que você lê, você se lembra só de informações desconexas, e aí quando você vai falar, você não tem clareza, né, você não sabe se você está só repetindo palavras. Essas eram as situações que eu experimentava, né, e eu estava buscando justamente maneiras de superar essas dificuldades, né? E o método Forster e, enfim, diversos outros recursos, né, que eu fui pesquisando. Estava pesquisando na aprendizagem de maneira geral, né? Também não... Assim, isso é uma coisa interessante, né? Muitas vezes no campo da psicologia, né, e em outras áreas também, né? Mas quando a gente está falando aqui de psicologia, acaba se formando um certo tipo de adesão quase como se fosse um torcida organizada, sabe? O sujeito adere a uma escola de psicologia e ele passa a rejeitar todas as outras e combater todas as outras, né? E, assim, eu sempre achei isso uma coisa bastante improdutiva, né?
inicialmente não sabia por quê, né? Hoje eu percebo que o que cada abordagem faz é te dar né, eles estão estudando um mesmo campo da realidade, mas cada abordagem faz um recorte metodológico diferente, né? Estudando certos aspectos e não prestando atenção em outros. Então, o que é interessante aí é que, bom, quando você estuda a aprendizagem, né, e você olha do prisma das ciências comportamentais, e você olha também pelo prisma das ciências cognitivas, e depois a neurologia, até da psicanálise, né, você vai enxergando, cada recorte metodológico te permite enxergar coisas que as outras escolas, né, não te permitem, né? E você vai enriquecendo, né, a sua visão do objeto, né, daquele campo da realidade que você está buscando conhecer. E, curiosamente, isso corresponde a uma função cognitiva do Forsten, né? O Forsten fala que na fase de aquisição de informações, né, uma das funções cognitivas é você buscar múltiplas fontes de informação, né? Porque se você busca só uma, você fica com uma visão demasiado restritiva. Bom, então, e à medida que eu fui estudando o método Forsten, né, eu experimentei todas as dificuldades que eu já tinha experimentado estudando outras coisas, mas à medida que eu fui estudando, o que eu fui entendendo do método, eu fui usando para melhorar a minha compreensão do próprio método. Então, e uma das coisas que eu fiz ao longo dos anos em que eu passei estudando isso e trabalhando com isso, né, foi principalmente, primeiro, buscar a referência concreta dos conceitos, né? Como eu disse antes, né, os conceitos são dedos, né, apontando para a realidade, né? E se você não é capaz de ler um livro, né, ou estudar certas noções, certos conceitos, perceber aspectos da realidade que antes você não via, então algo tá errado, né? Então, cada vez mais, né, à medida que eu fui estudando o método Forster, fui percebendo essas coisas e à medida que eu fui percebendo, né, fui conseguindo colocar em outras palavras, né, fui criando uma adaptação da própria linguagem com que se explica o método Forster. E então, eu acabei desenvolvendo essa folha, que o Forster tem uma lista de funções cognitivas, e eu elaborei isso num infográfico, né? Ajustei o nome de algumas funções cognitivas para torná-las mais próximas, mais compreensíveis, né, para pessoas, né, que moram no Brasil na nossa época, né, por exemplo, e que não estão no meio acadêmico, né, por exemplo. E a gente vai falar disso, né, daqui a pouquinho. Então, assim, basicamente, né, eu queria começar falando assim um pouco sobre essa noção de inteligência, né? Pessoal, vou desenvolver minha inteligência, né? Mas o que é inteligência, né? Você tem tantas abordagens, tantas teorias, né, sobre o que é inteligência e muitas vezes estão falando coisas completamente diferentes. Então, do mesmo jeito que eu falei antes, né, você tem várias abordagens de psicologia, né, você tem várias abordagens que enfocam a inteligência de maneira diferente. E todas elas vão ser ângulos de visão, perspectivas que vão permitir que a gente perceba melhor, que a gente entenda melhor isso. Então, a primeira que eu quero começar comentando é a visão derivada da filosofia clássica, né? Quando eu falo filosofia clássica, estou me referindo estritamente à tradição aristotélico-tomista. Que nessa perspectiva, eu não vou me aprofundar muito, se eu vou falar por alto, senão não vou conseguir falar de todas, né? Mas a inteligência ela é uma potência latente da natureza humana. Então, quando eu falo potência, eu estou falando de uma capacidade, né? Do mesmo jeito que a visão é uma capacidade latente que a gente tem, do mesmo jeito que a audição é uma capacidade latente que a gente tem, também a inteligência é uma capacidade latente. Só que, diferentemente da visão e da audição, né, que são sentidos que captam as informações sensoriais do ambiente, o que acontece? A visão e a audição, a capacidade delas de funcionamento já está manifesta no nível de funcionamento ótimo, né? Você pode fazer melhores distinções visuais, né, através da linguagem, mas você não vai aumentar a sua capacidade de visão. Bom, talvez até tenha exercício para isso, mas são coisas diferentes, né? Você pode aumentar a sua capacidade de distinguir sons, né, o que alguns músicos têm, né, de um melhor ouvido relativo, um melhor ouvido absoluto, mas a sua capacidade de ouvir mais, ouvir espectros sonoros, que, por exemplo, sei lá, espectros sonoros que nós humanos não escutamos, mas os gatos escutam, né? Aumentar a sua audição nesse sentido não é possível, né? Ela já está captando a faixa que é possível ela captar.
mas a inteligência ela é uma potência diferente, porque você pode... A inteligência, ela, ela precisa de um trabalho, de um esforço para ela se manifestar. E essa manifestação da inteligência, das habilidades da inteligência, ela depende muito da interação social. E isso é uma coisa que Aristóteles já dizia, né? O cara era muito sensacional mesmo. O cara falava que as capacidades latentes na inteligência humana só se manifestam através da interação social. É por isso que o homem ele é um animal racional, mas ele também é um animal político. Mas político aí não é no sentido que a gente chama de política hoje em dia, né? É no sentido de participar de uma comunidade, né? De pessoas que falam, que interagem. Isso tem muito a ver com a ideia do Forsten de mediação, né? Porque até a Forsten aparecer, qual era a visão reinante, né, no campo da psicopedagogia, né? Tinha as teorias construcionistas, né? E aí você tem o Piaget, que via o desenvolvimento das capacidades cognitivas como se elas aflorassem naturalmente com o amadurecimento biológico. Então, tem certas fases de desenvolvimento e à medida que você vai amadurecendo biologicamente, essas capacidades vão se manifestando, né, juntamente com o amadurecimento biológico. Então, em tese, uma pessoa chega aos 18 anos, ela está ali na plenitude das suas habilidades formais abstratas, né? E do outro lado você tem o Vygotsky, que é o socioconstrutivismo, e ele fala que não, né, você precisa da mediação da cultura, né? E existe uma relação, né, do estado atual de aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal, né? Aquelas coisas que o sujeito já aprendeu e aquele campo de que quais são os próximos conhecimentos que vão fazê-lo progredir. E ao fazer esses comentários, né, assim, parece que estou simplesmente jogando os dois no lixo e falando que o Forsten é melhor. Mas eu vou responder essas perguntas aí no final. Sim, a gente vai falar disso no final. Então, eu não estou querendo jogar nenhum dos dois no lixo, né? Veja, muitas das descrições que o Piaget fez sobre a cognição humana são maravilhosas e são coisas que o próprio Forsten absorveu. Do mesmo jeito que a descrição que Vygotsky faz, né, da zona de desenvolvimento proximal é uma coisa super interessante, né? O conceito de ferramentas psicológicas, né, e de como a cultura media certas noções que vão ser usadas, né, psicologicamente para aprender e resolver problemas. Mas Forster adiciona uma coisa que, assim, parece óbvio, né? Mas a principal pessoa envolvida em fazer a mediação não é a cultura, é o indivíduo humano, é a pessoa, né, que está ali do lado da criança, né? Vamos pensar numa criança em desenvolvimento e que, né, chama a atenção dessa criança para certos aspectos da realidade, faz ela, né, dá a ela conceitos, né, faz ela prestar atenção em certas coisas, informa ela sobre as consequências do comportamento, né, e faz com que a criança, né, perceba novos fatores e atributos do próprio comportamento dela. Então, esse indivíduo que se interpõe entre a criança e o mundo, né, a pessoa de carne e osso, ela é, assim, a principal responsável pelo desenvolvimento cognitivo. E é muito interessante isso porque, primeiro, né, Forsten, ele, com base nisso, ele fez a seguinte distinção. Ele viu que existe uma aprendizagem em contato com o ambiente, sem nenhuma mediação humana, que a pessoa vai basicamente tateando e descobrindo as coisas sozinha. E existe um tipo de mediação que é justamente essa, né? Mediação humana, mediação da aprendizagem, em que a pessoa se interpõe entre o aprendiz e o mundo e faz com que ela perceba mais coisas, ajuste seu comportamento. E Forster dá um exemplo muito interessante disso, porque ele conta uma história que foi o que ele observou visitando um museu de ciências nos Estados Unidos. Ele percebeu que tinha uma mãe que levou o filho no museu, né, e basicamente ela chegou no museu, sentou no banco e deixou o filho, né, passear, brincar no museu, né, deixou o filho lá livre para aprender. E não sei se vocês sabem como é um museu de ciência, né, porque eu próprio nunca fui num, eu só pesquisei na internet e vi fotos. Mas basicamente esses museus têm diversos aparelhos, né? E os aparelhos eles são manipuláveis pelos visitantes do museu e eles ilustram algum princípio científico, né? E você pode mexer nele, você pode manipular. Então tem uma coisa interativa que é divertida, né? Principalmente para crianças, né?
E o que acontece? Ele observou que o menino mexeu muito nos aparelhos e tal, tipo, fez as coisas girarem, brilharem. E aí no final daquilo tudo ele foi até a mãe, e a mãe falou, ah, e aí, gostou? Ele falou, ah, gostei. E, tipo, e aí eles foram embora. E aí, depois ele conta a história de uma outra mãe que ele observou indo ao museu com os filhos. E essa mãe, ela não ficou sentada, ela acompanhou os filhos por cada um dos objetos que estavam sendo expostos, né? Das instalações. E quando o menino ia mexer e ele produzia um efeito, por exemplo, tem um caso lá que ele descreve que o menino ele tinha um pistão, né, dois pistões e uma alavanca e algumas engrenagens. Então, quando ele puxava o pistão, ele movia as engrenagens que acionavam o pistão, que empurravam a água para baixo, né, subia a água do outro pistão, né, do outro recipiente, e aquilo mexia outras engrenagens e faziam um efeito engraçadinho, não lembro qual era agora. Se fazia um passarinho voar, mas era uma coisa assim, divertida. E o que acontece? Essa mãe, quando o menino mexia no pistão, ela perguntou para ele assim, o que acontece quando você mexe no pistão? Né? Como esse movimento do pistão afeta esse aparelho que está aqui? E ela fez ele perceber que quando ele mexia naquilo, ele mexia, né, de maneira mais imediata uma engrenagem que estava ali perto. E quando ele mexia aquela engrenagem, né, aquela engrenagem mexia noutra engrenagem. Né? E aí ela foi fazendo perguntas para ele, e à medida que ela ia perguntando, ele ia prestando atenção no aparelho e descrevendo, né, cada peça da engrenagem que movia a outra até, né, mover o pistão, fazer a água mudar de compartimento e até chegar no movimento, né, lá na ponta. Né? E à medida que o menino foi fazendo essa descrição, ela foi passando para ele a noção de causa e efeito, né? De que quando você produz um movimento, aquilo gera uma cadeia de movimentos que geram um efeito lá na ponta. E aí ele fala assim, olha, observando os dois meninos, a gente pode se perguntar, né, qual deles aprendeu mais, né, fazendo uma comparação. Porque veja, se você pegar só, digamos que essa família saiu do museu logo em seguida, né, e aquele menino mexeu em todos os aparelhos. Né, mas assim, quem aprendeu mais? Você pode falar que o primeiro menino ele foi mais estimulado. Né, ele mexeu em mais coisas, ele viu mais coisas, mas por outro lado ele entendeu menos coisas, né? Porque ele foi muito estimulado, mas nada daquilo foi mediado para ele. Então nenhuma compreensão se produziu. Né? Ele faz um aparelho se mexer sem entender como esse aparelho se mexe. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai dirigir um carro. Né? A gente está ali fazendo o carro andar e a gente não faz a menor ideia do que como o carro se movimenta. Né? É quase uma mágica. E o segundo menino não. O segundo menino saiu ali com algumas distinções e com a noção, né, de causa e efeito mais esclarecida e tendo como referência uma experiência prática, concreta e imediata. Né? Então ele fala, olha, nesse caso, né, no caso desse menino com essa mãe, que houve mediação. E no primeiro caso, não houve mediação. Né? Então, essa história ilustra bem, né, a distinção que ele faz entre a aprendizagem em contato direto com o ambiente e a aprendizagem mediada. Né? São esse tipo de procedimento que vai, né, promover uma aquisição de mais distinções e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. E, né, voltando, né, para o que eu falei lá no início, né, de que quando Feuerstein começou a trabalhar em Israel, né, ele trabalhou com duas populações, né, tinham os imigrantes sobreviventes do Holocausto e tinham essas massas de imigrantes, né, que viviam em situações, como é que eu posso dizer, civilizacionais muito diferentes, né. E ele percebeu o seguinte, ele percebeu que quando ele trabalhou com a população de imigrantes, ele viu que essa população foi muito mais rápida em aprender e se adaptar. Ele viu que os conceitos, as distinções, os novos comportamentos que eles tinham que adotar para viver numa sociedade moderna, né, como era a sociedade israelense que estava se formando ali, né, foi muito mais rápido comparado com os meninos do Holocausto, por exemplo, né, mesmo considerando as crianças. Porque ele viu que, embora eles não tivessem aquelas noções, eles tinham recebido mediação da sua própria cultura.
não, uma mediação muito rica para o ambiente em que eles viviam. Então, para aquele ambiente novo, né, usando uma boa técnica, né, isso se produziu mais rápido. E aquelas crianças sobreviventes do Holocausto, elas não tinham recebido mediação nenhuma. Né? São crianças, muitas que tinham nascido no campo de concentração. Né? Então, ele fez a distinção entre pessoas que tinham dificuldades por uma questão de diferenças culturais e um outro grupo de pessoas que tinha sido sofrido o que ele chama de privação cultural. Né? E é interessante aqui, porque ele usa a palavra cultura num sentido, né, muito específico. Né? Cultura como um conjunto de ferramentas e meios que vão fazer manifestar suas capacidades cognitivas latentes. Né? Então, é diferente do sentido antropológico da palavra cultura, de que cultura é qualquer tipo de prática ou hábito de um povo. Né? Não é nesse sentido que o Forsten está usando o termo cultura. Né? Então, por exemplo, no sentido antropológico, uma pessoa se vestir de determinada maneira, sim, a live vai ficar salva. Então, se vestir de determinada maneira, né? Sei lá, a gente na Escócia, né, um tempo ali, os caras usavam saia, né? E o pessoal ali na Grécia usava aquelas togas, né? E isso era parte da cultura deles, né? Não é nesse sentido que ele está usando o termo cultura, né? Ele está usando o termo cultura no sentido de as ferramentas intelectuais que, né, ao serem compreendidas, né, fazem manifestar um aspecto da sua inteligência que, se você não tivesse tido acesso àquilo, né, preferencialmente por mediação, você não seria capaz de inteligir aquele aspecto da realidade. Então, né, quando ele fala em privação cultural, né, é um sentido muito específico. E é interessante, né, a gente está falando de mediação, então, beleza, mas como é que faz essa mediação? Você falou mais ou menos, né, tem um mediador, tem um aprendiz, tem um mundo, então, é só isso. Né? Ele deu critérios mais específicos para descrever uma mediação. Na verdade, ele fala o seguinte: para haver mediação tem que ter 3 fatores. Então, o primeiro fator é o que ele chama de intencionalidade e reciprocidade. Então, quer dizer, quando você está ali como mediador na frente de um aprendiz, de um aluno, pode ser seu filho, alguém para quem você queira, né, ensinar alguma coisa, transmitir uma certa noção, né? Para mediação acontecer, deve haver intencionalidade e reciprocidade. Quer dizer, você tem uma intenção clara de transmitir um conteúdo para aquela pessoa, e da parte dela existe uma reciprocidade, quer dizer, ela tem um interesse em aprender aquilo. Né? E, então, quer dizer, também é o seguinte: se você está explicando uma coisa para alguém, ou se você está, né, fazendo algum tipo de distinção, e você está atento à pessoa, e você consegue acompanhar pelas expressões dela, pelo tipo de resposta verbal que ela dá, se ela está acompanhando a sua explicação ou não. E na medida que você coleta a informação de que, né, o seu tipo de explicação não está aumentando a compreensão dela, você ajusta a sua linguagem. Né? E quando você ajusta, você checa se essa nova linguagem melhorou a compreensão dela. Se não melhorou, você vai procurar outros caminhos, né? Vai se ajustando de maneira, né, a ela desenvolver uma compreensão. É muito diferente você entrar numa sala de aula e dar a mesma explicação que você dá 10 vezes do mesmo jeito, né, olhando para 2 ou 3 pessoas, né, sem fazer nenhum tipo de ajuste, sem fazer nenhum tipo de checagem. Né? Nesse caso, não haveria intencionalidade e reciprocidade. O outro fator que ele fala é o significado. Né? Então, quando você vai ensinar algo para alguém, tem que haver um significado naquilo que está sendo mediado. Quer dizer, tem que ter um propósito, tem que ter um porquê que o sujeito está aprendendo aquilo. Né? E aí entra o fator motivacional do aprendizado, quer dizer, se a pessoa está persuadida de que aquilo que ela está aprendendo tem um significado, ela vai querer aprender aquilo, ela vai querer, né, pagar com o esforço dela. Né? E isso é uma coisa que gera muito problemas nas escolas, porque, né, o que acontece? Você tem uma situação que o professor, as crianças têm que estar lá, né? O professor também tem que estar lá, ele tem que ensinar aquele conteúdo, elas têm que aprender. Então, muitas vezes o que acontece é que o professor já chega ensinando a matéria, né? Não tem nenhuma preparação prévia de fazer as crianças quererem aprender o conteúdo. Né? Então, assim, seria interessante um trabalho de persuasão mesmo, né? Quase como se você estivesse querendo vender algo para aquelas crianças, sabe? Mas o que você está querendo vender é a ideia de que é bom aprender aquilo. Né?
É pensar, por exemplo, né, quantas crianças, né, sei lá, não tem que estudar química achando que é a coisa mais chata do mundo, né? E, e eu falo da química especificamente porque foi um tema que eu pesquisei um pouco sobre a história do desenvolvimento da química, né? E é muito interessante você conhecer os sujeitos que estavam ali engajados com a pesquisa, né? Foram os caras que descobriram aquilo tudo, né? Então eles estavam sentindo que eles estavam sondando o mistério do universo ali, né? E tem uma coisa assim, uma paixão muito intensa, né, na vida desses caras, né, que estão empenhados em, né, acessar descobrir, né, aqueles conhecimentos. O Mendeleev, que foi o sujeito que descobriu a tabela periódica, a vida do cara é uma coisa apaixonante, assim. Não interessa se você nunca ouviu falar de química, quando você lê a vida desse cara, você fala assim, meu Deus, que sujeito admirável. E então, assim, passar um pouco dessa ideia, né, para o aluno, né, e fazer, por exemplo, literatura foi um tema que eu nunca me interessei quando eu era garoto, né, até o início da minha vida adulta, né, eu não via assim nenhuma razão especial para ler livros de ficção. E quem me fez perceber isso foi o professor Olavo de Carvalho, né? Ele me deu 3 motivos pelos quais eu deveria ler obras literárias, né? Ele falou basicamente que quando você lê uma obra literária, você vive uma experiência, né? E ele falou isso, e na época eu não tinha a referência que eu tenho hoje de que, né, fizeram uma pesquisa com pessoas que estavam lendo livros de ficção e eles fizeram um mapeamento cerebral dessas pessoas enquanto elas estavam lendo. E eles viram que, ao ler o livro, elas estavam, né, acionando circuitos cerebrais como se elas estivessem vivendo, né, as experiências do livro que elas estavam lendo. Então, a imaginação, ela te permite participar de uma experiência real. Né? Não é uma vivência direta, é diferente, mas, né, você aprende algo da vida mesmo, né? Lendo obras de ficção, né? Você participa da vida daqueles personagens, né? E aí vem o segundo aspecto, né? Você participa da vida de personagens em outras épocas, em outros lugares, com outras histórias, outras referências e, né, à medida que você vai fazendo isso, você vai montando uma galeria de personagens, uma galeria de possibilidades humanas. E aí, mas você faz tudo isso através da linguagem, né? E a literatura, né, a maneira como a literatura se desenvolve, né, você é quase que colocado dentro da pele dos personagens, ela é a coisa mais próxima que a gente tem em termos de linguagem da experiência humana direta, né, através da linguagem. Então o que acontece? Você enriquece a experiência de vida, você enriquece seu vocabulário, você ganha mais parâmetros sobre as possibilidades da vida humana. Meu irmão, quando esse cara fez essa descrição, eu falei, meu irmão, eu quero fazer isso o resto da vida agora. Tipo, eu era um sujeito completamente desmotivado para ler obras de ficção. E depois que ele fez essa descrição, eu comecei a ler como eu nunca tinha lido antes, né? Então, é uma diferença muito grande a mediação de significado, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro é a transcendência. A transcendência é um fator muito especial na aplicação do método Force. O que acontece? Quando você ensina algo para alguém, e no método Forstein isso é importante porque os instrumentos do método Forstein, os instrumentos são os conjuntos de exercício que você resolve com lápis, como aquele de pontos que eu mostrei nos stories. Enquanto o mediado, né, o aprendiz, está resolvendo aqueles problemas, né, você vai mediando para ele funções cognitivas, distinções, estratégias, né, você de certa forma vai guiando na construção disso. E esses instrumentos são isentos de conteúdo. Então, em tese, você pode, né, aplicar aquilo a toda e qualquer situação. E você faz isso, e fazer isso é fazer mediação. Então, é basicamente, por exemplo, se eu faço a mediação, né, de um instrumento de pensamento estratégico, por exemplo, né, que vai ser o que eu pretendo falar um pouco mais. Você tem que ser capaz de, no final daquilo, mostrar como aquele racional se aplica em outras áreas da vida do sujeito, né? Então, o pensamento estratégico, por exemplo, tem a questão de você identificar problemas. Ao identificar problema, você estabelece uma meta. Ao estabelecer a meta, você tem que fazer uma avaliação da sua situação, da sua circunstância, porque é ali, né, que estão os elementos. Ali é o próprio terreno que você vai ter que cruzar para chegar à sua meta, então você tem que avaliar bem a situação. E aí vem um procedimento estratégico, né, que vai ser a sequência de ações que você vai executar para chegar naquela solução. Aí tem implícito aí na elaboração estratégica uma preparação tática,
né? Muitas vezes a gente chama a tática de estratégia também, mas é que elas estão em níveis diferentes, né? Mas a tática tem a ver basicamente com o seguinte: você tem que resolver um problema. Digamos assim, já vou dar um exemplo aqui do pensamento estratégico. Se o sujeito, ele, digamos assim, pense num jovem, né? 18 anos, tá terminando a escola, vai começar a faculdade e ele tem que escolher uma profissão, né? Então, isso é um problema, né? O problema, o que é um problema, né? O problema é um desequilíbrio, né? É uma diferença entre como as coisas estão e como elas deveriam estar, né? Tem basicamente a ver com o estado do mundo, né? O estado do mundo pode ser a sua situação particular, inclusive. Então, ele tem que resolver isso. E ele tem que escolher uma profissão. E aí, digamos assim, né, ele quer ser advogado, né? Mas aí entra muito, por exemplo, eu vi de uma pessoa uma vez que trabalhava com psicologia e ele confessou para mim que tinha estudado direito e que a meta dele de estudar direito era porque ele tinha uma imagem dele mesmo, adulto, mais velho, vestido de terno, falando com um juiz e se sentindo muito importante, né? A meta dele era essa, né? E isso é muito. E ele fez vestibular e se matriculou num curso de direito, né? Em função de ter essa meta. E olha que coisa louca, né? Essa meta parece mais a cena de um filme, sabe? O filme, assim, o personagem fez uma grande conquista e tá lá falando com o juiz daquela música, assim, né? O cara tá ali, tipo, se empenhando pra, né, chegar numa coisa que é uma ficção, porque o dia a dia de um advogado, cara, não é assim, nada parecido com isso daí que o cara imaginava. E o que acontece? Mas ele só descobriu isso à medida que ele foi cursando, né, a faculdade de Direito. E ele levou 3 anos, né, de curso de Direito até ele se dar conta de que, cara, não é isso que vai acontecer quando eu me formar em Direito, entendeu? Então, o que acontece? Ele fez toda essa parte de identificação do problema, estabelecimento de meta, já foi assim, falha de cara, né? Então, isso acontece com muita frequência, né? Mas digamos assim, uma outra situação, né? A pessoa tem uma perspectiva realista, né, do que vai ser a profissão de advogado e ela quer ser advogado mesmo, ela está lá se empenhando. Então, qual é a estratégia dela para se tornar um bom advogado, né? Vai falar, bom, para me tornar advogado, eu preciso fazer a faculdade de Direito. Então, fazer a faculdade de Direito já é um passo no caminho de se tornar um advogado. Às vezes o cara se imagina, tem como meta, né, ter uma firma ou trabalhar em uma grande firma e pegar inúmeros casos, né? E, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas o que faz? Bom, tem que fazer a faculdade, mas será que fazer a faculdade é a única coisa que vai levá-lo a atingir esse objetivo? Né? Será que é o único passo que vai levá-lo na direção dessa meta? Não, ele vai ter que fazer. Por exemplo, se ele quer ser um advogado que atua e que, né, tem uma capacidade de persuasão, ele vai ter que trabalhar em outros fatores. E aí entra uma habilidade cognitiva, que é você ser capaz de fazer análise multifatorial. Em qualquer comportamento, qualquer área de atuação, você tem múltiplos fatores implicados, né? E você ter consciência desses fatores e você entender como você modula esses fatores, né, para produzir resultados diferentes, né, vai fazer uma diferença grande, né? Então, quais são os fatores todos que estão implicados ali em ser um advogado, né? Não é só ter um diploma de direito, né? Tem a capacidade de persuasão, tem o conhecimento de lei, tem o conhecimento de jurisprudência, diversas coisas que o sujeito tem que dominar, né, para alcançar aquela meta. Então, não basta ele ter um bom método de estudos para passar com nota alta, né? Também não basta ele também ter um método de enrolar durante a faculdade para tirar o diploma e no final, né, ter o diploma, mas isso não vai levá-lo para mais perto da meta dele, né? E com relação à análise multifatorial, tem uma história muito interessante que não aconteceu comigo, aconteceu com outro mediador. Ele estava trabalhando com um menino que também estava com muitas dificuldades na escola e eles foram jogar botão juntos, né? Não sei se vocês conhecem o botão de mesa, né? Você tem um campo de futebol, né? É uma mesa e vários botõezinhos, né? E você usa uma palheta para mover os botões, bater na bola e fazer gol. E é muito comum em clínica, psicopedagogia, você jogar jogos com as crianças e observar o comportamento delas e, né, ver como elas estão movendo certas habilidades cognitivas, né, e o que está deficiente, o que não está. E esse mediador observou que essa criança, ele batia sempre do mesmo jeito nos botões.
ele não tinha modulação no comportamento dele. Então ele sempre batia, a bola sempre vazava para fora do campo, ele não conseguia jogar. Porque ele sempre, é como se fosse uma pessoa fosse jogar bola e ao invés de conduzir a bola até o gol, ele sempre dá um chute forte para frente e a bola vai para fora. Era isso que o menino estava fazendo ali. E aí o que acontece? Esse mediador começou, né, aprendizagem mediada, chamar a atenção dele para certos fatores do comportamento dele de jogar o botão. Então fez o menino prestar atenção de que a pressão que ele colocava no botão. E trabalhou com ele a modulação da pressão, da força que ele usava para pressionar o botão. E à medida que ele fez isso, aí começaram a aparecer outros fatores. Então tem a questão de o quanto você inclina a palheta na hora de palhetar o botão. E também a angulação, né, horizontal que você faz. Né? Todos esses são fatores que influem ali naquele jogo do botão. Então à medida que ele foi chamando a atenção, o menino foi se ajustando e ele foi dando feedback, né? Pegou na mão do menino, né? Fez ele perceber as diferenças. Tudo isso é mediação, né? E aqui dá para ver claramente, né, como o mediador está se interpondo entre o mundo e o aprendiz, né, e passando para ele certas noções. Se esse menino fosse deixado sozinho ali, com aquela paleta, com aqueles botões, para descobrir isso sozinho, ele ia gastar assim, um tempo, né? Não sei nem se ele chegaria a aprender, né? Então, né, isso daí é mediação. Então, e Forstein, ele percebeu o seguinte, ele faz uma afirmação bastante, como é que eu posso dizer, selvagem, assim, a respeito disso. Ele fala assim, olha, a diferença no desenvolvimento de uma pessoa é se ela recebeu mediação ou não. Não interessa o background dela, não interessa se o sujeito é pobre, se o sujeito nasceu com síndrome de Down, com, sabe, problema genético, ou se ele teve uma infância pobre. O que interessa é o seguinte, ele recebeu mediação. Alguém parou, se interpôs entre, né, aquele sujeito e o mundo e mediou para ele certas noções, deu para ele certos feedbacks. Se ele teve isso vai, né, promover a aprendizagem dele. Se ele não teve isso, ele vai ter dificuldades, né? Então, faz uma diferença muito brutal no desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, né, se você tem um pai, uma mãe ou um professor, né, que faz, né, esse tipo de mediação, né, estando atento, né, se ajustando, né, transferindo um significado, né, procurando fazer a transcendência. O que acontece é que muitas vezes o próprio pai ou o professor não teve isso, né? E a necessidade de aprender certas matérias, sim, a live vai ficar gravada. A necessidade de aprender certas matérias é colocada para ele como uma obrigação, né? Para, como é que eu posso dizer? Para progredir socialmente. Né? Então, ó, você tem que aprender isso para passar no vestibular. Você tem que passar no vestibular para você ter um emprego. E você tem que ter um emprego para sustentar. Né? Isso é verdade. Né? Mas isso também não é nem um pouco motivador para uma criança de 10, 11 anos, 15. E, olha, sinceramente, até para um adulto, né? Isso pode ser muito pouco motivador. Por mais que ele seja motivado pelo dinheiro, né? Ele quer mais dinheiro, mas assim, ele tem que ali executar uma tarefa, né? Adquirir, memorizar informações que você não quer memorizar, pode ser uma coisa extremamente detestável, né? Então, assim, se você não tem um significado, né? Sim, sim. É muito importante isso. E isso faz a diferença, né? Então, assim, mas existe uma série de coisas que pode acontecer, né? Por exemplo, às vezes a criança sozinha descobre um significado ali que nem o professor tá vendo, né? Mas, assim, a gente não vai contar com casos excepcionais, né? A gente vai contar aqui com o que costuma acontecer, né? Com pessoas normais. Bom. Agora eu vou abrir para perguntas. Mas antes de vocês começarem a escrever as perguntas aí, né? Parece que anotaram algumas perguntas aqui também, né? Mas eu recebi muitas perguntas sobre leitura, né? Como é que você pode ler de uma maneira mais eficiente. Como encontrar o significado. Bom, um dos exemplos que eu dei foi da própria química, né?
que se você olhar para a vida dos pesquisadores que estavam engajados, né, em descobrir aquelas informações e você entender, né, como eles viam o mundo, o que os estava motivando, né, a praticamente assim empenhar a vida naquilo, né? Você, nossa, é muita coisa. Você consegue, né, pegar muita coisa na meditação do significado ali, né? Eu também dei o exemplo do significado na literatura, né? Que me foi passado pelo professor Olavo de Carvalho, né? Então, assim, como ele descobriu isso, né? Eu não sei. Não sei se foi uma coisa que ele descobriu sozinho, se foi uma coisa que foi passada para ele pelos pais, ou se foi uma coisa que ele leu, né? Bom, eu vou falar algumas perguntas que eu recebi aqui, né? Então, recebi muitas perguntas sobre leitura, dificuldade de leitura. Perguntaram se fazer resumo de leitura é uma boa técnica de fixação de conteúdo, se precisa escrever para aprender melhor o que leu. Sim, tem uma formação no método do método Forsten. Eu fiz 2 formações, uma em Curitiba com o Davi Sasson, ele foi assistente direto do Forsten em Israel. Ele é israelense e ele tem quase 80 anos. Ele é praticamente sei lá, um repositório de conhecimento preciosíssimo e o cara mora em Curitiba, casado com uma brasileira. E ele dá esses cursos de formação. Mas ao mesmo tempo o Davi Sasson ele rompeu com o Instituto Forsten, então fazer a formação com ele não te dá o certificado internacional do Instituto Forsten de Israel. E aí eu fiz também a formação em São Paulo, no CBM, que é um instituto credenciado, né, por Israel. Eu tenho essas 2 formações. Tem outras pessoas que dão a formação também. Eu vou fazer a formação em Israel ainda para fazer a formação de mediadores também. Ainda não estou fazendo isso. O que eu ofereço por enquanto é só um workshop de ferramentas da inteligência. Eu pretendo falar um pouco desse workshop amanhã. Não vou falar nada disso hoje. Mas, bom, muitas pessoas perguntaram sobre se é possível aplicar um método com autistas, dislexos, pessoas com síndrome de Down. Bom, tudo que eu falei até agora, né, acho que já ficou claro que dá, né? Mas acho que eu vou aproveitar e falar um pouco do método de leitura. Então, tem um vídeo no meu Instagram, um vídeo até que o quadradinho ali do meu feed tá um negócio vermelho e preto, né? Aquilo ali saiu sem querer e depois eu acabei não mudando. Mas naquele vídeo eu explico a percepção analítica. A percepção analítica é um dos instrumentos do método Forsten. E quando eu aplico esse instrumento, eu não aplico, né, exatamente como está no método Forsten. Eu fiz uma adaptação para aplicar principalmente usando a linguagem verbal, né? Porque o instrumento Forsten formulou um instrumento visual, né? Você trabalha a percepção analítica visualmente. E eu sempre, quando aplicava esse instrumento, usava referências textuais e tal, e bom, né, isso acabou prevalecendo mais do que, porque eu percebi que você manipular, né, você fazer distinções de todo e partes, trabalhando com textos, é uma coisa de muito mais complexidade se trabalhar com imagens, né, e acaba que eu desenvolvi o percepção analítica levando muito para a leitura. E nesse vídeo eu explico como a percepção analítica culmina num método de leitura que tem muita inspiração no livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, em que ele divide a leitura ele apresenta um método analítico, né? Todas as etapas de pensamento analítico estão ali no método do Mortimer Adler, né? Esse livro é fantástico, que é inspirado no Trivium, né? Quem conhece aí o Trivium, né? Um método pedagógico que foi desenvolvido na Grécia, né? Ele foi adotado durante todo o período da Antiguidade Clássica, ele teve continuidade durante o período romano e durante toda a Antiguidade Cristã até o Renascimento, né? Esse método foi usado. Sim, tem um canal no YouTube, chama Ferramentas da Inteligência. Forsten cita o Trivium nos seus estudos. Não, ele não cita. Eu, pelo menos, né, tudo que eu li até hoje, eu não vi nenhuma citação do Trivium. Ele cita muita coisa da educação judaica, tem muita citação da Bíblia, mas o Trivium especificamente não. Mas assim, a compreensão do Trivium, do Mortimer Adler, ela é inspirada na compreensão da Dorothy Sayers,
que foi uma pessoa que desencadeou o movimento da educação liberal nos Estados Unidos. Então, e eles tinham uma compreensão, né, do Trivium que não corresponde exatamente em como o Trivium era aplicado na antiguidade greco-romana, né? E depois eu posso explicar por quê, né? Por exemplo, no método multidisciplinar, a última fase do método de leitura analítica ele chama de retórica. Mas as perguntas que ele põe ali, os critérios que ele elenca ali, eles são de natureza dialética, eles não são de natureza retórica, né? Então, isso é um ponto. Mas a leitura analítica basicamente é o seguinte, né? Tem um primeiro estágio em que você vai fazer um delineamento do livro, né? E aí que entram as técnicas de leitura analítica, ou leitura analítica não, desculpa, leitura dinâmica, ou até leitura superficial, né? Ele chama de leitura superficial, o Moshemanader, o que o pessoal chama de leitura dinâmica. Ele fala basicamente o seguinte, olha, você vai pegar o livro e o que você quer no primeiro momento? Você quer categorizar esse livro, né? Ó, qual área do conhecimento humano esse livro está tratando, né? Ele pode ser classificado como? Se você fosse pôr ele numa estante, numa biblioteca, ele ficaria onde? Ele ficaria em economia, ele ficaria em ciências humanas? Como exatamente você classifica esse conhecimento, né? E isso seria uma contextualização do conhecimento, mas você também pode contextualizar ontologicamente o livro, né? Contextualizar o livro no ser, né? Então, que área da realidade esse autor está investigando, né? E que aspectos dessa área da realidade ele consegue, né, demonstrar, esclarecer, fazer distinções. Então, esse seria contextualizar o livro, primeiro ponto, né? Você se situar na realidade, no conhecimento. Beleza, já sei onde eu estou. Aí o que você vai fazer? Um mapeamento do todo. O que esse livro trata como um todo, né? Então, ele dá até alguns exemplos interessantes. Um deles é sobre a Odisseia de Homero, a Odisseia de Homero, que é um resumo feito pelo próprio Aristóteles, né? Aristóteles fala, ó, um homem está tentando voltar para casa depois de muitos anos na guerra e ele acaba ferindo o filho de Poseidon e Poseidon fica indignado com ele, fica perturbando a vida dele no mar, sem que ele consiga voltar. E, enquanto isso, na sua casa, né, a sua mulher e o seu filho estão com inúmeros pretendentes lá, que estão comendo a sua comida, dilapidando as suas posses, estão querendo casar com a mulher dele. E ele, enquanto isso, ele vive inúmeras aventuras, até ele chegar em casa, né, ele usa um estratagema para matar todos os pretendentes e casar de novo com a mulher. Bom, esse é a totalidade do livro, né? Isso é uma visão do todo. E aí o que acontece? Depois você pega as partes, mas você não vai pegar assim, tintim por tintim. Aí você não vai pegar tintim por tintim, você vai pegar, por exemplo, episódios, né, dessa narrativa. Depois você pegou os episódios, você pode até escrever na contracapa do livro. Fala assim, ó, você escreve o todo, você descreve brevemente as partes, aí o que você faz depois? Depois você entra na descrição minuciosa. E aí, por exemplo, no caso da ficção, tem regras bem específicas, né, sobre como você vai pegar, por exemplo, quem é um personagem, qual é o objetivo do personagem, quais são os obstáculos, qual é o conflito que move a história, qual o tipo de emoção e de caráter do personagem. Tem uma série de regras, né, para aplicação na leitura de ficção que vão te fazer pegar a estrutura do livro. Se for um livro de ciência ou de lógica, né, são outras regras, né? Então, tudo isso são coisas que a gente... Isso são tudo coisas que eu ensino no workshop de ferramentas da inteligência. E agora falta só 1 minuto e 12 segundos para acabar essa live. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que... Bom, acabou que não deu para responder todas as perguntas, né? Mas, assim... Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, assim, escrever sobre o que você está aprendendo pode ser útil, né? Se você escrever seguindo essas regras específicas, né? Quando você for escrever a estrutura interna de um livro, né? É interessante... Assim, eu recebi uma pergunta sobre educação do método sobre matemática, né? Não vai dar para falar isso, só tenho 28 segundos agora. Mas, enfim, a gente vai seguir aí respondendo perguntas nos stories, vou abrir as caixinhas de novo, vou fazer mais lives. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Para mim é uma grande satisfação ver tanta gente interessada em se desenvolver e crescer
Cara, é uma coisa que até emociona ver, assim, tanta gente empenhada nisso. E é isso, pessoal. Fica com Deus.